Olá, muito bom ter você por aqui. Vamos hoje estudar as perfeições de Deus, mergulhando no estudo sobre conhecer Deus e suas manifestações na história. Características das perfeições de Deus. As várias perfeições de Deus não são partes que compõem Deus. Cada uma delas descreve o que ele é. O amor, por exemplo, não é simplesmente parte da natureza de Deus. Em seu ser total, ele é amor, embora o Senhor possa mostrar uma qualidade ou outra em determinado momento. Não há qualidade que seja independentemente ou que se destaque mais do que outra. Mesmo quando Deus demonstra sua ira, ele continua sendo amor. E quando demonstra amor, não abandona sua santidade. Deus é mais do que a soma de todas as suas perfeições. Mesmo depois de listar todos os atributos divinos que podemos encontrar em sua revelação, ainda assim não conseguiremos descrever a Deus completamente. Isso ocorre por causa de sua incompreensibilidade. Embora pudéssemos dizer que temos uma lista completa de todas as perfeições de Deus, não conseguiríamos compreender o seu significado, pois o homem finito não é capaz de compreender um Deus infinito. As perfeições de Deus são conhecidas por nós por intermédio da revelação. O homem não as atribui a Deus, é o Senhor quem as revela ao homem. O homem pode sugerir atributos a Deus, mas eles não poderiam ser presumidos como verdadeiros, a menos que sejam revelados pelo próprio Senhor. As perfeições de Deus descrevem igualmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Descrevem a natureza do Deus triuno e, portanto, cada uma das pessoas da Trindade. Vamos ver as categorias das perfeições de Deus. A maioria dos teólogos apresenta algumas classificações para as atribuições de Deus. Vamos analisar, por exemplo, os atributos naturais, não morais e morais. Os primeiros, como a autoexistência e a infinitude, são parte do que Deus é. Os demais, como justiça, santidade, estão relacionados com a vontade de Deus. Mas todas essas qualidades, chamadas de não morais, são características do ser mais moral do universo. E todos os seus atributos morais são partes da natureza de Deus. O segundo ponto são os atributos absolutos e relativos. Os atributos absolutos incluem o que pertence à essência de Deus, eternidade, infinitude, e os atributos relativos pertencem à essência de Deus, estando relacionados com a sua criação, como, por exemplo, a onisciência. Veja bem, esta é uma distinção artificial, pois não somos capazes de estabelecer tal distinção, uma vez que, na verdade, todos os atributos divinos estão relacionados com a criação. Vamos pensar, por exemplo, nos atributos incomunicáveis e comunicáveis. Os primeiros são aqueles exclusivos de Deus, eternidade, infinitude, enquanto os demais são os que podem ser encontrados em nível relativo ou limitado nas pessoas. Sabedoria, justiça. Os atributos comunicáveis são encontrados nas pessoas, mesmo que de forma limitada, mas não porque Deus, de alguma maneira, os comunicou. Isso ocorre somente porque a humanidade foi criada à imagem de Deus. As categorias até podem ter algum propósito, mas nem tanto assim, em minha opinião. Embora alguns dos atributos possam ser classificados em uma ou outra dessas categorias sugeridas, alguns não são classificados tão facilmente. Apesar de a santidade geralmente estar na lista dos atributos comunicáveis, certamente o mesmo não ocorre com a santidade de Deus. Ainda que a onisciência com certeza seja incomunicável, a humanidade possui conhecimento, só que limitado. A classificação muitas vezes é mais arbitrária do que óbvia.
Uma consideração importante é o estudo das próprias perfeições, não de sua classificação, certo? Vamos pensar então nessas perfeições. Eu gostaria de listar 14. Vou tentar fazê-lo de forma alfabética e dar uma ideia do seu significado, ou quando elas aparecem na Bíblia, e alguma aplicação ou algum problema que tenha com a aplicação disso no nosso dia a dia, na nossa vida e na forma como nós encaramos Deus. A primeira seria o amor. Assim como muitos termos cristãos, o amor é mais discutido do que propriamente definido. Nem mesmo o dicionário oferece muita ajuda. O amor consiste na afeição e também na correção. Os bebês são cuidados, mas também corrigidos, e ambas constituem expressões de amor dos pais. Além disso, os pais fazem as duas coisas, crendo que o fazem para o melhor dos filhos naquele momento. O amor busca o bem daqueles a que se ama. O que é o bem? Para Deus é a perfeição da santidade e tudo o que nesse conceito implica. Amar para Deus é buscar o maior bem de todos e a glória das suas perfeições. Isso implica em que em Deus há ausência de egoísmo, o que diferencia logicamente de nós, seres humanos. A Bíblia declara diretamente que Deus é amor. Isso está em 1 João 4,8. A ausência do artigo o antes de amor não diz que Deus é o amor, mas indica que essa é a natureza de Deus. A presença do artigo antes de Deus, literalmente o Deus é amor, mostraria que essa declaração não poderia ser lida ao contrário. Não se pode dizer o amor é Deus, certo? Como cada pessoa da Trindade possui todos os atributos, então deve haver alguma interação amorosa, inconcebível para os homens com certeza, dentro da Trindade. Deus, que é amor, permite que Ele próprio ame os pecadores. Isso é graça, conforme Efésios 2, 4 ao 8. O amor de Deus foi derramado no coração do cristão, conforme Romanos 5,5. Quando atinge Deus, demonstra seu amor por seus filhos, Hebreus 12,6. Intimamente, nós temos algumas palavras relacionadas com amor, que são bondade, misericórdia, longanimidade e a graça mesmo por si só. Mesmo que haja distinções, tudo nessa relação, nesse pensamento, eles não são sim, não são como um todo preciso. A bondade divina pode ser definida como preocupação benevolente conosco. A misericórdia, o aspecto da sua bondade, faz com que Deus demonstre piedade, compaixão. A longanimidade fala de um controle diante das provocações. Graça, o favor imerecido de Deus, demonstrado ao homem primariamente pela pessoa, a obra de Jesus Cristo. Todos esses conceitos estão relacionados e são gerados do amor de Deus, que é amor. A heresia do universalismo surge como um conceito distorcido dos atributos de Deus. O universalismo ensina que, como Deus é amor, no final acabará salvando todas as pessoas. Mas a perfeição do amor de Deus não opera em desarmonia com as outras perfeições, inclusive a santidade, a justiça. Logo, o amor não pode sobrepor sua santidade e salvar os que rejeitam a morte de Cristo por seus pecados. Além disso, o universalismo, na verdade, não possui uma definição apropriada de amor, pois vê apenas os aspectos de afeições do amor e não seus aspectos correlatos. É importante lembrar que o universalismo contradiz diretamente as declarações da Escritura. Vamos examinar, por exemplo, Marcos 9, do 45 ao 48. A segunda perfeição de Deus que vamos examinar é a eternidade. O atributo da eternidade implica que Deus não tem começo nem fim.
Sua eternidade ou sua existência é eterna. De nosso ponto de vista, isso se estende para um passado e para um futuro, sem interrupções nem limitações causadas por uma sucessão de eventos. Resumindo essa ideia, Berkhoff define a eternidade como a perfeição de Deus pela qual ele é elevado acima de todos os limites temporais e de toda a sucessão de momentos, e tem a totalidade da sua existência num único presente indivisível. A eternidade de Deus e sua autoexistência são conceitos interrelacionados. Alguns teólogos usam a palavra aceidade para denominar a autoexistência, ou seja, Deus depende-se de si mesmo. Se Deus existe eternamente, portanto, nunca foi gerado, nem veio a existir. Ele é infinitamente autoexistente. A eternidade de Deus é demonstrada pelos Salmos 90, versículo 2, e em Gênesis 21, 33, onde é aplicado o termo El Olam, o Deus eterno, certo? Qual é a relação de Deus com a sucessão dos eventos? Ele é eterno, portanto, vê o passado e o futuro tão claramente quanto o presente. Além disso, deve vê-los como partes integrantes de uma sucessão de eventos históricos. Apesar disso, de maneira alguma está preso a essa sucessão. Uma ilustração dessa verdade é encontrada na cena celestial de Apocalipse 6, do 9 ao 11, em que o Senhor responde à questão de um dos mártires sobre quanto tempo se passaria até que fossem vingados, dizendo-lhes para esperar até que certos eventos ocorressem na terra. Uma ramificação confortadora da eternidade de Deus é que ele nunca deixou, nem deixará de existir. Assim sendo, seu controle sustentador e providencial de todas as coisas e eventos está assegurado. A imutabilidade. Imutabilidade significa que Deus é imutável, portanto, não muda. Isso não quer dizer que ele esteja imóvel ou inativo, mas sim que nunca se altera, nem cresce, nem se desenvolve. Malaquias 3,6 e Tiago 1,17 falam sobre a imutabilidade divina. Observe no primeiro versículo que a imutabilidade assegura a preservação de Israel. Se Deus é imutável, como então podemos afirmar que ele se arrepende, conforme Gênesis 6,6 e João 3,10? Mas se realmente houve uma mudança em Deus, ele não é imutável, ou não é soberano, ou nenhuma das duas. A maioria dos intérpretes entende que esses versículos usam um antropomorfismo, isto é, uma interpretação que não é humano em termos humanos. Na revelação gradual do plano de Deus, parecem ocorrer algumas mudanças. No entanto, isso pode ser entendido apenas pela perspectiva humana, pois o plano eterno de Deus é imutável, como ele o é. Outra possibilidade é que essas expressões podem significar simplesmente que Deus lamentou ou condoeu-se, o que elimina qualquer conceito de mudança. Ramificações em relação a Deus. Se a autoexistência pudesse mudar, isso tornaria a existência dependente à eternidade e se transformaria em tempo, a perfeição em imperfeição e, portanto, Deus se transformaria em não Deus. A imutabilidade garante que nenhuma das perfeições divinas se mude. A imutabilidade oferece conforto e segurança de que as promessas de Deus não falharão. A imutabilidade lembra-nos de que a atitude de Deus em relação ao pecado, por exemplo, não muda. Logo, Deus nunca pode ser coagido ou induzido à mudança. Infinitude. Infinitude ou infinidade significa que Deus não tem limite, nem limitações.
Ele não é limitado de maneira nenhuma pelo universo, nem por limites de tempo, de espaço, mas isso não significa que está de algum modo espalhado pelo universo, como uma parte aqui, uma ali. A infinidade de Deus deve ser concebida como intensiva, antes que extensiva. Salomão reconheceu a infinitude de Deus durante a dedicação do templo, em 1 Reis 8:27. E Paulo usou esse atributo de Deus para argumentar contra os falsos deuses dos atenienses, em Atos 17:24 até o 28. Às vezes, esse atributo é chamado de imensidade. Isso o distingue da presença ou da onipresença, pois enfatiza a transcendência de Deus, uma vez que ele não está limitado ao espaço, enquanto a onipresença concentra-se na imanência de Deus, uma vez que ele está presente em todos os lugares. Justiça. Apesar de estar relacionada com a santidade, a justiça é um atributo distinto de Deus. A santidade está relacionada com a separação de Deus de tudo, e a justiça com sua retidão. A justiça está ligada à lei, à moralidade, à retidão. Em relação a si mesmo, Deus é justo, isto é, não existe lei divina ou humana que a sua natureza viole, mas ele também é justo em relação às suas criaturas, ou seja, não há ação tomada por ele que viole qualquer código de moralidade ou de justiça. Às vezes, esses dois aspectos da justiça são chamados de absoluto e de relativo. A justiça absoluta de Deus é declarada em Salmos 11:7, porque o Senhor é justo, e também em Daniel 9:7. Davi também declarou a sua justiça relativa em Salmos 19:9 e em Atos 17:31. Liberdade. Liberdade em Deus significa que ele é independente das suas criaturas e de sua criação. Quando Isaías perguntou ao povo quem havia guiado, aconselhado ou ensinado ao Senhor, esperava a resposta: ninguém, pois Deus é livre, ou seja, independente de sua criatura. Isaías 40, 13 e 14. Se Deus é livre, estaria restrito de alguma maneira? Normalmente, a resposta dada indica que Deus está restringido apenas por sua própria natureza, ou seja, sua santidade o impede de pecar. Mas como podemos usar a palavra impede em relação à sua perfeição? Se alguém é perfeito, não pode haver restrições. Sendo livre, Deus não tem obrigação nenhuma para conosco, a menos que determine essa obrigação. Ele não precisa fazer coisa alguma para nós, a menos que decida fazer isso. Logo, não podemos cobrar nada dele. Onipotência. Onipotência implica que Deus é todo-poderoso e que pode fazer tudo o que seja coerente com sua própria natureza. O Senhor decidiu não fazer tudo o que estaria de acordo consigo mesmo por motivos que somente ele conhece. A expressão todo-poderoso é usada apenas para referir-se a Deus na Bíblia, ocorrendo 56 vezes, e é essa a base do conceito de onipotência. Deus revelou a si mesmo como Deus Todo-Poderoso a Abraão, em Gênesis 17:1, a Moisés, em Êxodo 6:3, aos cristãos, em 2 Coríntios 6:18, e a João diversas vezes em Apocalipse, conforme no capítulo 1:8, no 19:6. A onipotência possui alguma limitação? A resposta é sim, em duas áreas: as limitações naturais e as limitações autoimpostas. As limitações naturais incluem as coisas que Deus não pode fazer, porque são contrárias à sua natureza. Por exemplo, ele não pode mentir, conforme em Tito 1:2, e não pode ser tentado pelo mal, conforme Tiago 1:13, e não pode negar a si mesmo, 2 Timóteo 2:13. As limitações autoimpostas
propostas incluem aquelas que Deus escolheu não incluir em seu plano, mas que poderiam ter incluído se não contradizessem a sua natureza. Por exemplo, ele decidiu não poupar seu filho, não salvar todas as pessoas, não escolher todas as nações nos dias do Antigo Testamento, não escolher Esaú, não poupar Tiago, Atos 2:2. Embora Deus pudesse ter feito qualquer uma dessas coisas, sem que fosse incoerente com sua onipotência, em seu plano eterno, ele decidiu não fazer. Perguntas como Deus pode fazer 2 mais 2 ser igual a 6 não significam que exista uma falha em sua onipotência. Essa questão em particular está no âmbito da aritmética, não do poder. Seria possível perguntar também se uma explosão nuclear seria capaz de fazer 2 mais 2 fosse igual a 6? O mais importante é que Deus não pode fazer coisas erradas. No passado, o poder de Deus foi visto na criação, Salmos 33:9, na preservação de todas as coisas, Hebreus 1:3, e na libertação de Israel do Egito, Salmos 114. Mas a maior das demonstrações do seu poder foi a ressurreição dos mortos, conforme 2 Coríntios 13:4. Para o cristão, o poder de Deus está relacionado com o Evangelho, Romanos 1:16, com sua segurança, 1 Pedro 1:5, com sua esperança de ressurreição corpórea, 1 Coríntios 6,14, e com sua vida diária, Efésios 1,19. Unipresença. A onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares. No Salmo 139, do 7 ao 11, Davi pergunta se existe algum lugar para onde ele poderia fugir da presença de Deus. A resposta é negativa, pois a onipresença do Senhor não pode ser limitada pelo espaço, nem vencida pela velocidade, e tampouco é afetada pelas trevas. Como foi dito em sua definição, onipresença significa que a pessoa de Deus está espalhada, não está espalhada pelo universo todo, como se uma parte dele estivesse aqui, outra ali. Todo o seu poder está em todas as partes, e a presença do Senhor dentro de cada cristão serve como uma boa ilustração dessa verdade. A onipresença não significa que o imediatismo de sua presença não varia. Isso acontece. A presença do Senhor sobre o trono, Apocalipse 4:2, no Templo de Salomão, 2 Crônicas 7:2, ou dentro do cristão, Gálatas 2:20. Certamente difere em seu imediatismo da sua presença no lago de fogo, Apocalipse 14:10. As pessoas que forem lançadas no lago de fogo estarão banidas da face do Senhor, 2 Tessalonicenses 1:9. Prosopon é o termo utilizado ali, tá? Mesmo assim, jamais ficarão separadas daquele que é onipresente, Apocalipse 14:10, onde o termo utilizado é o enopion. Obviamente, não existe ali presença nem comunhão, pois a face de Deus estará voltada para longe dos condenados ao lago de fogo, como a existente quando habita nos cristãos. A onipresença também difere do panteísmo, que iguala o universo a Deus. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1705 pelo deísta inglês John Toland, quando ele ensinou que Deus é a mente ou a alma do universo. Essa heresia não consegue fazer uma distinção entre o Criador e sua criação, mas sabemos que essa distinção é ensinada no primeiro versículo da Bíblia. A onipresença também se distingue do panteísmo, defendido pela teologia do processo, que sustenta que Deus se espalha por todo o universo sem que este se esgote. A onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares, sem ser consumido, difuso ou transporto pelo universo. Outro sim, Deus não está evoluindo conforme ensina a teologia do processo. Ninguém pode escapar da presença de Deus. Esse é um alerta aos ímpios e um conforto para os cristãos, pelo fato de que Deus ser onipresente, podem experimentar sua presença em todas as circunstâncias da vida. Onisciência.
A onisciência significa que Deus sabe tudo, todas as coisas reais e possíveis, sem esforço e igualmente bem. Deus conhece todas as suas obras desde o início, conforme Atos 15:18. Ele conta o número das estrelas e as chamas pelo nome, conforme Salmo 147:4. Nosso Senhor demonstra sua onisciência quando declara o que poderia ter acontecido a Tiro e a Sidom em Mateus 11:21. Deus conhece tudo a nosso respeito, tudo de nossas vidas, mesmo antes do nosso nascimento. Salmo 139:16. Nada pode vir à luz na vida de um cristão que surpreenda a Deus e faça com que ele o expulse da sua presença. Nenhum informante pode nos denunciar, nenhum inimigo pode fazer uma acusação nova, nenhum segredo oculto pode ser revelado para expor nosso passado, nenhuma fraqueza insuspeita de nosso caráter pode vir à luz para nos afastar de Deus, pois ele nos conhece completamente antes que nós o conhecêssemos e nos chamou para si com o conhecimento total de tudo o que depunha contra nós. Todos os alertas feitos por Deus vêm de um ser onisciente. Por isso, deveríamos ser extremamente sensíveis a Ele. Ele não nos alerta apenas com base no que pensa que pode acontecer. Ele sabe. Quando enfrentamos as circunstâncias inexplicáveis da vida, invariavelmente nos refugiamos e encontramos conforto na onisciência de Deus. Ele não só conhece o que realmente aconteceu, mas também o que poderia ter acontecido. Ele sabe que o bem e a glória acabarão resultando dos eventos que não conseguimos entender. A soberanidade deveria ser característica de todas as pessoas quando entendem que deverão apresentar-se diante do Deus que sabe todas as coisas, conforme Hebreus 4. Santidade. Normalmente definida de forma negativa e em relação a um padrão relativo e não absoluto, a santidade na Bíblia significa separação de tudo o que é comum ou impuro em relação a Deus. A santidade não significa apenas que Deus está separado de tudo que é impuro e maligno, mas também que ele é completamente puro e, portanto, distinto de todos os outros. Uma analogia pode nos ajudar a entender esse conceito. O que significa estar são? É a ausência de doença, mas também uma infusão positiva de energia. Santidade é a ausência de mal e a presença do bem positivo. Para Deus, sua santidade é a pureza do ser e da natureza, bem como de sua vontade e atitude. Santidade é o atributo pelo qual Deus queria ser especialmente conhecido no tempo do antigo Israel, conforme Levíticos 11:44, Josué 24:19, Salmos 99:3, 5:9, Isaías 40:25, Abacuque 1:12. No Novo Testamento, isso aparece em declarações diretas, João 17:11, 1 Pedro 1:15, em declarações de louvor, Apocalipse 4:8, e na figura de Deus como luz, 1 João 1:5. A santidade absoluta e inata de Deus significa que os pecadores precisam estar separados dele, a menos que se encontrem uma maneira de fazer com que sejam santos. Essa maneira foi encontrada por meio e por intermédio e mérito de Jesus Cristo. Uma visão correta da santidade de Deus deve fazer o cristão estar sensível ao seu pecado, conforme Isaías 6:3 e Lucas 5:8. A santidade de Deus torna-se o padrão para a vida e a conduta do cristão, conforme 1 João 1:7. Isso deveria pôr fim a discussões, muitas vezes inúteis, sobre o que é permitido na vida cristã e o que não é. A conduta adequada pode ser testada com uma simples pergunta: isso é santo? Esse é o padrão do fiel? Mesmo que ele nem sempre viva à altura disso, jamais deve fazer concessões. Simplicidade. O atributo da simplicidade
implica que Deus não é um ser composto, nem tem partes distintas. Isto está relacionado com sua essência, para que de modo nenhum isso contradiga a revelação da Trindade. Mas esse atributo também nos lembra de que, quando consideramos Deus um ser triuno, ele não pode ser dividido, nem é composto de muitas partes ou substâncias. Deus é espírito, conforme João 4:24. Em contraste, por exemplo, os seres humanos são tanto espírito quanto matéria. Na encarnação, claro, nosso Senhor se tornou carne, mas o Deus homem sempre foi apenas espírito. A simplicidade de Deus apoia sua autoexistência, pois não houve uma causa original que formou um ser composto. Asseguramo-nos de que Deus nunca será outra coisa que não espírito, e capacita-nos a adorar em espírito, isto é, não de maneiras materiais. E aí nós temos a soberania. Soberano significa principal, chefe, supremo, trata primeiramente de posição. Deus é o ser supremo do universo. Depois de poder, Deus é o poder supremo do universo. As criaturas revelam como ele exerce esse poder. Um soberano pode ser um ditador, o que Deus não é, ou alguém que poderia abdicar do uso do seu poder, algo que Deus não fez. Deus exerce o poder total sobre todas as coisas. Mesmo que possa escolher deixar certos eventos ocorrerem de acordo com as leis naturais que ele mesmo estabeleceu. Deus tem um plano, conforme Atos 15:18, abrangente, conforme Efésios 1:11, e tudo está sob o seu controle, conforme Salmos 135:6, inclusive o mal, ainda que o Senhor não se envolva com ele, conforme Provérbios 16:4. Seu principal objetivo é o louvor da sua glória, conforme Efésios 1:14. A soberania de Deus parece contradizer a liberdade ou a responsabilidade que o homem possui. Mesmo que possa ter essa aparência, a perfeição da soberania é claramente ensinada nas Escrituras. Então, não devemos negá-la, apenas porque não conseguimos conciliá-la com a liberdade e a responsabilidade que possuímos. E mais, se Deus é soberano, como a criação pode estar tão repleta de coisas malignas? O homem foi criado com genuína liberdade, mas o exercício dessa liberdade em rebelião contra Deus introduziu o pecado na raça humana. Embora tenha sido Deus quem estabeleceu o plano, ele não esteve de modo algum envolvido na introdução do mal, seja no caso de Satanás ou posteriormente no de Adão. Apesar de Deus odiar o pecado por motivos não revelados a nós, o pecado existe por permissão do Senhor. Se alguma maneira o pecado deve fazer parte do plano eterno de Deus, sendo que o Senhor não o criou, soberania e liberdade formam uma antinomia, isto é, uma contradição entre dois princípios aparentemente válidos e entre inferentes corretamente deduzidas desses princípios. Contudo, as antinomínias na Bíblia não apenas são contradições aparentes, são definitivas. É possível aceitar as verdades de uma antinomia e a viver com elas, aceitando pela fé o que não somos capazes de entender. Ou então, podemos harmonizá-las, as contradições aparentes, em uma antinomia, mas isso acabará levando a enfatizar demais uma verdade e negligenciar ou até negar outra. A soberania não deve anular o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio não deve enfraquecer a soberania. Unidade. Unidade quer dizer que só existe um Deus, que é indivisível. A unidade de Deus foi uma das principais revelações do Antigo Testamento, conforme perpetuado na declaração do Shema, termo hebraico relacionado com ouve. A primeira palavra dessa declaração ocorreu em Deuteronômio 6:4. Este versículo pode ser traduzido de muitas maneiras, inclusive assim: o Senhor nosso Deus, o Senhor é um.
que enfatiza a unidade de Deus, ou o Senhor nosso Deus é somente o Senhor, que ressalta a singularidade de Deus em contraste com os deuses pagãos. O Novo Testamento, mesmo trazendo uma clara revelação da Trindade, afirma a unidade de Deus em Efésios 4:6, 1 Coríntios 8:6, 1 Timóteo 2:5. Isso significa que as pessoas da Trindade não são essências separadas dentro de uma essência divina. Deus é um, em número e também em singularidade. E por fim, temos a verdade. Verdade significa concordar com o que é representado e inclui as ideias de veracidade, fidelidade e coerência. Dizer que Deus é verdade equivale a dizer que, de uma maneira mais compreensiva, ele é coerente consigo mesmo. Ele é tudo o que deveria ser, ele se revelou como realmente é, e além disso, ele e sua revelação são totalmente confiáveis. Deus é o único Deus verdadeiro, conforme João 17:3. Portanto, não pode mentir, Tito 1:2, e é sempre confiável, Romanos 3:4 e Hebreus 6:18. Deus é verdadeiro consigo mesmo, por isso não pode fazer algo que contrarie sua natureza. Suas promessas jamais podem ser quebradas ou não ser cumpridas. A Bíblia, sua palavra, também deve ser considerada inerrante e verdadeira. Um pensamento conclusivo sobre as perfeições de Deus, elas descrevem o único Deus que existe. O homem criou seus próprios falsos deuses, aos quais é capaz de controlar e de manipular. Os cristãos muitas vezes possuem um conceito distorcido ou deficiente de Deus pela mesma razão, para manipular o Senhor ou para não precisar encarar o único e verdadeiro Deus. Mas o único Deus verdadeiro que existe é aquele revelado primeiramente na Bíblia, por meio desses atributos ou perfeições do seu ser. Conhecer esse Deus vivo e verdadeiro requer o milagre da graciosa revelação que ele faz de si mesmo. Viver em adoração a Deus, ao Deus verdadeiro, santo e vivo, é um privilégio para todos aqueles que os conhecem. Agradeço você por ter ficado até aqui nessa aula, conto com o seu like e com a sua inscrição. E até a próxima aula.